Vamos orar pelo pastor também? Amém? Agora vamos ficar com crianças grandes. Vamos orar pela vida do pastor? Estenda suas mãos para cá mais uma vez, porque orar não pede mais, né? Senhor, toma a vida do teu servo em tuas mãos. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor já falou o coração dele. Que essa palavra, Pai, que já está no coração dele, vai falar com cada um de nós. Usa o teu servo aqui, Senhor, como instrumento, Pai, afiado nas suas mãos para falar com o teu povo. Que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Nós cremos, Pai, que o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai, por isso manifesta a tua glória através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Que foi? Apagar? Não. Botou uma música. Ah, tá. Glória a Deus. Queridos, é muito bom vê-los aqui. É de motivo de alegria sempre ver meus irmãos aqui, onde podemos cultuar o Senhor juntos. Mas algo que o Senhor esteve falando comigo essa semana foi justamente sobre o fato de Deus ter escolhido famílias. Você não vê dificilmente a igreja, Deus escolhendo apenas um indivíduo por acaso. Deus sempre escolhe famílias. E eu vou um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. E faz parte também um dos motivos pelo qual nós temos colocado o nosso jejum de 40 dias. Vocês lembram os motivos pelo qual vocês estão jejuando? Estamos jejuando para que o Senhor venha restaurar a sua presença em nossas vidas. Estamos orando pelas nossas famílias, estamos orando pelo governo dessa nação, estamos orando por missões para que o Evangelho seja pregado em toda a terra. E algo que eu posso colocar dentro de um pouquinho de tudo isso daí é o que Deus pode fazer na nossa casa, na nossa família. Deus tem que restaurar a sua presença na nossa casa, na nossa família, que Ele estabeleça o seu trono, o seu governo primeiramente na nossa casa, onde o Senhor governar sobre uma nação, Ele vai governar sobre o nosso lar. E dessa forma poderemos ser úteis, espalhando o Evangelho por toda a nação como casa. Dando uma introdução, eu fiz algumas anotações aqui, e entre esse meu prólogo, olha, ficou bonito, né? Esse início, cheguei a notar que quando Deus, Ele cria a terra, se eu poderia falar que a primeira instituição que foi criada não foi a igreja. A primeira instituição que foi criada foi a família. Na criação do mundo, Deus criou o homem e a mulher, e logo em seguida falou: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por que Deus falou isso para Adão e Eva, sendo que eles não tinham pai nem mãe? Porque ali já estava sendo estabelecido um princípio, que família é a junção do homem, a esposa, depois, conforme a ordem do Senhor, eles vão se multiplicar, encher a terra,
Mas quando a criança ela cresce, que ela tem, não é natural que se tenha um homem de 40 anos dentro do lar ainda, né? Natural é que esse homem ele cresça, essa mulher cresça e constitua sua própria casa, sua própria família. Então o Senhor chama por famílias. E não foi diferente quando ele foi trazer uma aliança com Abraão. Quando Deus chega para Abraão para criar a primeira aliança com ele ainda, Deus fala com ele e fala: bendito serão todas as famílias da terra. Deus fala que através dele seria bendita todas as nações? Não. Todos os indivíduos? Não. Todas as famílias. Deus chamou famílias. Não foi diferente isso quando ele foi restaurar o seu povo e separar eles depois da libertação no Egito. Deus escolhe ali entre os seus, das tribos que faziam parte dos descendentes de Israel que estavam lá no Egito. Deus separa a tribo de Levi para servir na casa do Senhor, para serem ministros de louvor e servir dentro do templo. Separa os filhos de Arão para serem sacerdotes e separa os filhos de Judá para serem reis. Sempre foi assim, Deus chamando por casas, por famílias. A própria escala do culto depois foi feito através de casas, de tribos, famílias. Então, dentro dessa introdução, eu lendo alguns salmos, até por incentivo do nosso apóstolo, que ele pediu para que durante esses 40 dias pudéssemos ler muitos salmos, e me deparei com o Salmo 127 e o Salmo 128, na qual nós vamos ler hoje. O Salmo 127 e o Salmo 128 fazem parte de um salmo de degrau, um salmo de subida. Eles eram cantados juntos enquanto eles subiam para Jerusalém em grandes festivais. Muitos salmos eram cantados até de forma aleatória, mas o Salmo 127 e o Salmo 128 eram cantados juntos. É como se fosse um único cântico. É como se os dois fossem uma canção só. E não dá para cantar o Salmo 128 sem ter cantado o Salmo 127 primeiro. E a gente vai entender hoje o porquê disso. Vocês abriram já comigo no Salmo 127. A gente vai começar por ele. E ele começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, e seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando prentear seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira em roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel.
Vamos fragmentar alguns versículos aqui e falar um pouquinho sobre o que eu aprendi ao lendo esses versículos. Eu li de forma contínua o Salmo 127 e o Salmo 128. Mas o Salmo 127, ele começa com um versículo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Quando você lê na perspectiva do brasileiro, edificar uma casa, talvez para você seja um pedreiro, não é? O que é edificar uma casa? Eu sei que no nosso costume dá a impressão que quem edifica uma casa, ele constrói uma casa, né? Se o Senhor não construir uma casa, em vão trabalhos nela constrói. Só que edificar tem a mesma raiz da palavra filho e filha. Deus nunca quis se referir a bloco, sempre quis se referir a uma descendência. Não tem como você construir um lar sem pensar o que vai ser depois da sua posteridade. Você constrói um lar já começando pela base, acreditando que quem constrói o lar não é o amor do casal. Quem constrói o lar não é as finanças que o casal tem, mas quem constrói o lar é o Senhor estando no lar. Se o Senhor não estiver no lar, em vão trabalho que estiverem dentro desse lar. Inútil vos será de levantar de madrugada, sair 3 horas da manhã, pegar busão, metrô, sei lá o que você faz, pegar 2 ônibus, pegar VLT e chegar depois de madrugada ainda de novo, de noite, para ver se senta e nem desfruta desse seu trabalho, pelo contrário, come apressadamente um pão para poder dormir e voltar trabalhar no dia seguinte de novo. Isso será inútil se o Senhor não estiver no lar. Por isso que depois ele fala que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então o princípio aqui que vem descrevendo o Salmo 127 é justamente o Senhor, ele ser o principal dentro do lar. Não ser pelo teu suor, pelo teu esforço físico, você tentar conquistar alguma coisa. Pense, se um casal combinar, olha, nós vamos dar uma boa vida para nós no futuro e nós vamos dar uma boa vida para os nossos filhos. Então, o marido resolver que vai trabalhar em 2 empregos e a mulher resolver que vai trabalhar no contraturno. E aí eles vão trabalhar durante uns 10, 15 anos. E aí adquiriram riqueza, conseguiram estabilizar, reformar a casa, os filhos estão bem estabelecidos. Mas quando param com essa correria, descobrem que eles estavam dormindo com um estranho, não conhece a pessoa que estava com ele. Porque quem é esse daí que faz 15 anos que não conversa? Não me deito, não tem esse relacionamento. Então Deus estipula aqui para que nós confiemos nele. Não quer dizer que não é para trabalhar. Isso não quer dizer que então eu vou viver de alguma forma que o Senhor vai me suprir de algum jeito, nem que se for pelo Estado Ele vai me dar alguma bolsa, alguma coisa. Não, não é isso. Você vai trabalhar, mas uma vez que você confia no Senhor, Ele vai fazer render as suas finanças. Ele vai te dar a sabedoria de onde investir o seu dinheiro, de como você usufruir. Porque dura é coisa o homem trabalhar do suor do seu trabalho e ainda não usufruir disso. O trabalho não é maldição. Pelo contrário, Deus trabalha e sempre trabalhou. Deus
estipulou isso até como um padrão. Deus fez o mundo em 6 dias, mas deu ao homem um dia de descanso, para que ele soubesse que ele precisa descansar, ele precisa usufruir. Mas Deus deu ordem a Adão, muito antes do pecado, pediu para ele guardar e lavrar a terra. E olha que lavrar a terra é trabalho. Guardar para que raposinhas não apareçam na lavoura é trabalho. Deus já tinha dado trabalho para Adão muito antes do pecado. Trabalho não é pecado, não é fruto de maldição. A maldição está onde eu tenho que suar a camisa para ter alguma coisa e não usufruir. Parece que a gente trabalha o mês todo só para pagar a conta e ainda não vê nem o fruto dessa conta que a gente paga. Isso não é o projeto de Deus para sua casa e sua família. Então, começando por esse fundamento, nós percebemos que passamos a ver o como Deus quer que nós operemos aqui no nosso lar. Porque depois ele fala assim, no versículo 3 do Salmo 127, herança do Senhor são os filhos. Alguém aqui, por mais que trabalhe, é o fruto do seu trabalho que você adquire uma herança, não? Fala aí, Jorge. Por mais que você trabalhe, pelo seu trabalho que você adquire uma herança? A herança adquire porque depois, quem trabalhou? Quem conquistou para você ter herança? A quem pertence a herança para você ter direito a ela? Seus pais, né? A Bíblia diz bem claro, começando um novo parágrafo, Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Então os filhos, na verdade você vai cuidar deles, mas eles pertencem a Deus. Fruto do ventre, seu galardão, é um presente, você vai usufruir, você vai tê-lo, como quem fala. Eu vi uma expressão por esses dias, de um pai que leva a noiva no altar, e fala para o noivo, ó, cuida, que ela é tua, mas guarda bem dela, porque ela é minha. E qualquer pai entendeu, porque você está entregando uma filha para outro cuidar, por mais que ela nunca vai deixar de ser sua filha. Minha filha pode ter 40, 50 anos, vai continuar sendo minha filha, por mais que ela esteja nos braços de outro homem. Vai se acostumando com a ideia. E Deus faz mais ou menos isso conosco. Deus nos dá filhos para nós cuidarmos, mas sempre será filho dele. Deus não tem neto, então ele dá filhos para os filhos cuidarem. E aí nós temos essa responsabilidade de como temos que tratar os nossos. Colocando um parênteses aqui, como temos que tratar os nossos. Eu estava lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, finalzinho da carta, vamos até lá, Timóteo 5, 1 Timóteo 5. A gente já volta para o Salmo 127. A 1 Timóteo 5.
aqui, para deixar claro, pense o seguinte: Paulo estava dando conselhos a um jovem que estava liderando uma igreja. Timóteo estava exercendo um cargo como se fosse de um pastor numa congregação. O que Paulo faz? Dá alguns conselhos para um jovem que estava começando o seu ministério, de como ele deveria tratar os membros da igreja. E ele começa a falar assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a teu pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda pureza. Agora, para qualquer irmão da igreja, não vou falar só os pastores, a gente tratar dessa forma o irmão da igreja, primeiro eu tenho que tratar assim os meus de casa, né? Porque se eu falo, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como ao pai. Então ele está ensinando que eu não posso dar uma bronca num homem mais velho, do mesmo jeito que eu também não daria uma bronca no meu pai. Agora, se eu tenho esse hábito de sair na mão com meu pai, quem será então os da família da fé? Então eu posso exortar, ou seja, você está indo pelo caminho errado, não é desse jeito, é uma coisa, você nortear. Exortação tem a ver com você trazer de volta para o caminho certo, não é para aqui para repreender, como você chama a atenção do filho. Depois diz assim, aos moços como a irmãos, e aqui eu ponho uma ressalva, porque irmão é um barato, né? Não sei você, mas eu só tive irmã, e relação de irmão é engraçado, porque você ama a beça, dando cavalo de vassoura neles, tacando pedra. Você ama demais amarrando eles no pé da cama, sei lá o que você faz, você enrola eles no cobertor até o ponto de ele não conseguir sair de lá e deixa eles travados dentro da coberta. Tem uma interação assim amistosa, gostosa, irmão, não tem? Assim, várias peripécias assim que o irmão faz um com o outro. O irmão faz o sanduíche, sai, quando volta o irmão já está comendo, já não... é bem de irmão assim, né? E aí quando fala para tratar os moços como irmãos, eu acho que não era bem essa referência que ele estava trazendo, mas para ter uma amizade, né? As mulheres idosas como as mães, tem muito tratado do respeito que se deve ter, né? E as moças como as irmãs, com toda pureza, porque pelo padrão que deveria ser, você não deve ter atração sexual pela sua irmã de sangue, você deve respeitá-la, amá-la sim, mas não querer fazer algo. E pelo mesmo jeito, você olha para as irmãs da igreja, você não vai querer de alguma forma agir com impureza. Então este é o como. Depois ele vem falando sobre algumas honras que devem se dar às viúvas, às pessoas que deveriam ter algum amparo. Vamos lembrar que aqui não tinha pensionista do governo, não tinha bolsa, nada. A mulher, o marido morria, que é o provedor do lar. A mulher não recebia pensão do governo, nem de aposentadoria. Cada um recebia o que trabalhou. O homem não tinha aposentadoria, ele trabalhava até ele falecer. Não tinha aqui um sustento vindo do governo. E quando esse homem morria, primeiro, essa mulher se sustentava como? Por isso que a Bíblia sempre alertou quanto às viúvas. E aí ele fala, mas se essa viúva tem filhos
e esses filhos já têm idade para sustentá-la, então calma aí, a função deixa de ser da igreja, e cadê os filhos? Cadê os filhos para amparar essa mulher? E aí na sequência, no versículo 8, 1 Timóteo 5,8, ele fala assim: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Ele não fala que é igual ao descrente, ele não fala que é igual àquele que não vem para a igreja, ele fala que é pior. Antes nunca nem tivesse conhecido a Cristo, se você não cuida dos seus. Então a chamada de atenção aqui é: Deus honra tanto a família e tem tanto um propósito com a família, que Ele se importa o como você faz isso. Tanto é que tem várias admoestações em diversas cartas paulinas de como deveriam ser tratados uns aos outros. A Bíblia fala que se o homem trata a mulher com aspereza, as suas orações não são atendidas, e aí você não sabe porque você está clamando ao Senhor, orando ao Senhor, jejuando, e parece que tem a oração não passa do teto. Como você está tratando sua esposa? De outra sorte, a Bíblia também fala para as mulheres honrar em submissão aos seus maridos como a Cristo. Então, as mulheres, do mesmo jeito que se submetem às ordens de Cristo, devem se submeter aos seus maridos. Mas vão cá, as mulheres, se você tem um marido que é capaz de morrer por você como Cristo amou a igreja, fica mais fácil ser submissa, porque tem todo o lado do homem que entrega a sua vida como a Cristo amou a igreja. E aí fala para os filhos honrarem os pais, e os pais não levarem esses filhos à ira. Então tem mensagem para todo mundo na família. Se eu entendo esses princípios, fica mais fácil, porque eu trabalho bem no ambiente familiar. Agora perceba que se você fala mal da sogra dentro do seu lar, você está ensinando seu filho que pode falar mal dos idosos dentro de casa, falar mal dos pais, e aí depois não critique que ele está falando mal de você também. Então tem alguns princípios que a gente começa a entender como funciona um lar. Então aqui eu citei várias passagens que, se a gente parasse para enumerá-las aqui, a gente falaria vários versículos bíblicos. Mas se acaso vocês estão anotando, a passagem do fala dos maridos é Efésios 5, 25, também está em Colossenses 3, 19. Também temos em 1 Pedro 3, 7, dizendo: vivei com elas com entendimento, como co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Está em 1 Pedro 3, 7. O papel da esposa está em Efésios 5, 22. Dos filhos em Efésios 6, 1, 3. Então temos aqui várias passagens que falam sobre isso. Amém? E aqui voltamos para o Salmo 127. Continuando, ele fala assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. A flecha sempre foi o melhor instrumento de guerra daquela época. Hoje em dia tem vários, né? Se você quiser destruir uma nação com uma bomba atômica, é só com um botão, vai, né? Mas eu estou falando de uma guerra na época que antecede as guerras medievais. As guerras eram na espada, na lança. E qual
a força bélica mais potente que você tinha na época, flecha. E a flecha sempre ia muito mais longe do que o próprio exército. E assim são os filhos na mocidade, você sabe direcioná-los para eles irem para o lugar certo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Para quem já viu algum filme desses que mostra como que era esse modelo de guerra, aonde ficava a aljava? A aljava é onde você guarda as flechas. Onde ficava? Nas costas. É assim que você vai guardar seus filhos, você vai carregar eles por um tempo, até você direcionar e eles irem como flechas. Mas ele termina o salmo falando que ele será feliz, não será envergonhado quando os inimigos prentear, os inimigos à porta. Por quê? Se você cuidou muito bem dos seus filhos e direcionou eles muito bem durante a vida. Qual era o princípio aqui que ele estava ensinando? Que quando você chegar na sua velhice e você não puder mais guardar a própria vida, quem vai guardá-la? Os filhos. Se você guardou os filhos e eles entenderam o papel deles, se você direcionou eles, quando chegar num tempo que você não puder mais guardá-los, na verdade chega um tempo na nossa vida que a gente não consegue nem guardar nós mesmos direito, e é nesse momento que os filhos aparecem, ou deveriam aparecer, certo? E nisso abrimos Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. É mais do que feliz aquele que o Salmo 127 já foi posto em prática. Faz sentido agora? É mais do que feliz. É bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Agora, novamente ele fala sobre o trabalho da mão comerás, mas feliz será. Não é mais aquele que penosamente grandeaste o pão, mas é um homem que serve ao Senhor e tem felicidade, tem prazer naquilo que ele faz. O Senhor não só o sustenta, mas ele tem felicidade. E tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. E aqui quero aproveitar para trazer mais um princípio que vira e mexe a gente tem que lembrar ou ensinar: a importância da mesa. Porque hoje em dia cada um come o que quer, na hora que quer, faz o seu prato e vai para o quarto, vai para a sala, e não existe mais um momento mesa. E é na mesa que você olha no olho. Eu sei que às vezes por uma tradição de que alguns trazem dos pais, na mesa não pode falar. Se for vier da casa do meu avô paterno, meu pai contava que ele ia almoçar com um cabo de vassoura do lado, e o primeiro que respirasse mais alto, ele dava uma acabada de vassoura na cabeça do cidadão que falasse. Mas cresceram tudo sem se falar uns com os outros. Isso é saudável? É na mesa que você vê como está a situação do seu filho. Se ele está triste, se não está, porque você não consegue negar. Percebe que o princípio da mesa é tão maravilhoso que diversas vezes é demonstrado comunhão, aliança através da mesa. Quando foi comemorar
o resgate do Senhor, a liberdade do povo de Israel, que eles seriam livres. Como foi a ordenança que Deus pediu para que eles fizessem o cerimonial, para que eles sempre se lembrassem que eles foram libertos? Vocês vão lá matar um cordeiro, um por família. Se o cordeiro for grande demais para uma família, chame mais uma família e comam em volta da mesa, e partilhem com seus filhos e falem com seus filhos sobre isso que está acontecendo. Isso era Páscoa, era em volta da mesa, era felicidade. É o que se muito faz hoje, até muito mais notoriamente no Natal, sentar em volta da mesa e se alegrar. Infelizmente foi trocado alguns valores, que se trocam presentes e fala de Papai Noel, e tem guirlanda, tem árvore de Natal, e não se fala do presenteador que veio ao mundo e morreu no nosso lugar. Mas a Páscoa era justamente a liberdade tida justamente porque o Cordeiro morreu. E essa é a nossa Páscoa também hoje. O Cordeiro morreu e venceu a morte, por isso celebramos a Páscoa. Eu costumo falar em casa que eu prefiro ainda a Páscoa do que o Natal, porque na Páscoa celebramos justamente essa vitória. E em volta da mesa então foi celebrada a Páscoa. Mas interessante que também quando Deus pede para Moisés construir um tabernáculo segundo a visão que ele vê nos céus, olha que coisa maravilhosa. Moisés tem uma visão de como funciona o tabernáculo no céu e pede para construir no mesmo modelo na terra. O que tinha no santo lugar? Para quem não sabe, no santo lugar, entre as coisas que tinha lá, tinha o incensário, tinha algumas coisas no santo lugar, mas entre as coisas que tinham lá dentro, tinha uma mesa com pães, chamado pão da presença. O pão da presença era comido pelos sacerdotes dentro do santo lugar. Então a presença de Deus era desfrutada na mesa. Então na mesa foi celebrada a Páscoa. Na mesa os sacerdotes celebravam e comiam a presença do Senhor. Foi na mesa que foi feita a nova aliança, onde Jesus tomou o pão e o cálice, se rasgou e fez uma nova aliança. Esse deu um pão, foi numa mesa. A igreja primitiva, em Atos 2, quando a gente lê, do versículo 42 ao 47, diz, eu vou ler um trecho dizendo assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Era no partir do pão, era onde eles cresciam, como que eles tinham comunhão na mesa. Quando o povo duvidou se Deus poderia mantê-los no deserto, porque pensa, o povo tinha chicote nas costas, depois é liberto, mas o caminho até chegar na terra prometida, até chegar na Canaã, tinha um deserto. E eu nunca vi em deserto ter manancial, nunca vi no deserto ter pomar, no deserto nascer coisa. Deserto é deserto, né? Deserto não tem árvore, deserto, né? Não nasce nada. E aí a pergunta que o povo de Israel faz, e está registrada em Salmo 78, versículo 19, está assim: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? A gente sabe que a resposta foi sim. Deus preparou o maná, Deus fendeu uma rocha para que eles bebessem, Deus trouxe cordonizes para que eles comessem, Deus preparou uma mesa, teve provisão no deserto. Estavam os discípulos desiludidos, o mestre morreu, vamos voltar para casa. Acabou, faz 3 dias que acabou a Páscoa e temos que voltar.
com o nosso lar. E eles estavam voltando para uma cidade chamada Emaús. Jesus aparece ao seu lado, fala com eles de todas as coisas que vinham acontecendo. E por mais que o coração queimasse, eles não reconhecem. Mas quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão, os olhos se abriram. A revelação foi à mesa. Eles reconheceram Jesus quando Jesus se assentou à mesa e partiu o pão. E sabe o mais interessante? Quando a gente abre Apocalipse, sabe qual é o destino final que nos aguarda? Uma festa, bodas do Cordeiro. Haverá uma mesa preparada. Se a mesa é tão importante assim, porque nós não temos e fazemos em casa, onde podemos ter comunhão, temos revelação, partilhar da palavra ali naquele lugar, seja um lugar para eu examinar como meu filho está, como minha esposa está, independente se estamos com alguma dificuldade relacional ou não, com algum filho, algum irmão. É nesse momento que eu posso talvez pedir perdão, é nesse momento que podemos orar juntos. O Senhor quer atuar nas mesas dos lares, restaurando comunhão, revelação, realmente que possa a gente não se perder nessas distrações e achar que nós podemos cada um sentar-se quando quiser à frente de uma TV e comer distraidamente. Nós nem aproveitamos a comida, a gente assistimos a TV e comemos apressadamente. Isso nunca foi o desejo do coração do Senhor. Possamos ter a mesa em casa, não só como objeto decorativo. E se você não tem de fato uma mesa em casa, não se preocupe. O que eu estou falando é do ato de você sentarem junto e comer, é de você olhar olho no olho. Até porque a estrutura de mesa que temos hoje é uma estrutura muito mais recente. O que sempre se fez em toda a antiguidade era sentar em volta de algum lugar. Podia ser em volta de uma fogueira, podia ser em volta de uma valeta, tinha que ter algum lugar onde o pessoal, em volta de um tapete, onde punha comida. Não importa, depende da cultura. O pessoal sentava em algum lugar, olhava olho no olho e partilhava do mesmo pão. Isso é a mesa. Então, mais do que um imóvel, a mesa na tua casa vai passar a ser um altar, um local onde você com a sua família tendo o seu desfruta do início de um banquete eterno. Amém? Continuando, 128:4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Um homem abençoado, que fez tudo isso que eu acabei de falar, e é tão abençoado que ele tem felicidade de ver seus netos crescendo. Ele não morreu antes. Ele não, pelo contrário, ele viveu uma vida feliz. Gozou a sua vida com sua esposa, a esposa do seu marido, seus filhos, e assim cresceram na presença do Senhor. Esse é um padrão onde devemos compreender, que a gente possa atrair a presença do Senhor para os nossos lares. Cada um vive uma realidade aqui diferente. Eu sei que hoje em dia nem todas as famílias têm esse mesmo modelo. Algumas famílias vieram como fruto de famílias disfuncionais até. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar dessa forma.
Isso já ressoa como esse final. O Senhor abençoando já desde Sião a Jerusalém. É todo o trajeto. Proclamando já uma geração futura na presença do Senhor. Hoje eu estou sem relógio. Que horas são? Queridos, quero fazer algumas orações para com vocês. Pelos casamentos que existem aqui, que o Senhor seja o alicerce e o centro da aliança, que Ele seja o arquiteto desse lar, o Senhor que edifica a casa. Por algumas mães que talvez estejam sozinhas aqui, que Ele seja o sustento, o discernimento, a presença tangível do Espírito Santo. Para os pais que aprendam a amar sem aspereza e a liderar essa entrega sacrificial. Pelos filhos, que os filhos de cada família presente, que realmente seja um alvo na mão de Deus. Que independente das feridas geracionais que cada um viveu, que a cruz de Cristo quebre esses padrões de amargura, desonra, frieza e omissão que passam de geração em geração, e que possamos passar, na verdade, um legado, que essa geração veja os filhos dos filhos caminhando no temor do Senhor, e que o Shalom, a paz do Senhor, transborde no lar, para cada cidade, para cada família, entre as nações. Gostaria de orar por cada família. Sei que hoje temos pessoas aqui que nem todos estão com a sua casa, a sua família, mas que você leve essa palavra no seu coração e leve essa palavra para o seu lar, para que de fato o Senhor possa edificar o seu lar. Nós temos que aprender, e isso é algo que eu tenho aprendido, que é inútil eu acreditar que eu posso construir uma igreja, que eu posso de alguma forma discipular pessoas e depois eu perder meus filhos. Eu tenho que primeiro ser o pastor dos meus filhos. Primeiro eu tenho que ensiná-los, e que minha família possa ser bênção na família de outras famílias, porque ela será exemplo. Pode olhar para minha família como que é, e você pode fazer igual, e assim você também possa fazer no seu lar. Não espere que quem vai trazer a ministração para o seu filho vai ser depois alguém que preparou um estudo bíblico para preparar uma vez por semana, ao domingo, enquanto ele está ministrando a palavra, tem alguém lá ministrando a palavra para o seu filho. Ou para quem tem os filhos mais velhos, torcer para que eles encontrem a Cristo. Não. Seja o pastor, seja o missionário dentro do seu lar, com seus filhos no seu lar, na sua casa, falando das grandezas de Deus. Você possa ensiná-los, possa orar com eles. Sabe, já vi pessoas nervosas de todo jeito aí no mundo afora, iradas com Deus, mas quando essas pessoas, muitas vezes até ligadas até outras religiões, tentando uma solução para a sua vida em outras religiões, que se você chega para essa pessoa e fala assim: eu posso orar por você? Nunca vi ninguém negar. Se você trouxer a cultura para dentro do seu lar, que você orando para sua esposa, a esposa orando pelo marido, você orando pelos seus filhos,
A Bíblia diz que tudo te irá bem. Olha o cenário que ele monta. E os filhos são como a decoração em volta da mesa. Para quem já viu a gente montando a mesa da ceia, a gente coloca alguns rebentos de uva decorando e fica bonito. Os filhos são como o rebento da oliveira, ou seja, rebentos de azeitona. A azeitona cresce tal como cresce a uva, em rebentos, em caixas, mas os caixas são muito maiores. E eles trazem alegria por lá. Possamos guardar nossas casas, nossa família. Pode pausar. Guardar nossa casa, nossa família, orar por eles. Amém? Vamos ficar de pé. Sei lá.